Oi, vamos para mais uma análise de obra do Paz? Dessa vez, a última ceia de quem? Do todo-poderoso, do grande gênio, do maior, Leonardo da Vinci. A última ceia? Não seria a Santa Ceia? Sim, aqui no Brasil, nós chamamos também de Santa Ceia. Primeira coisa, coloca na sua cabecinha aí, quem foi Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci nada mais é que um dos maiores nomes do Renascimento cultural. Ele foi pintor? Foi. Ele foi arquiteto? Foi. Ele foi escultor? Foi. Ele foi engenheiro militar? Foi. Ele foi inventor? Foi. Ele foi cientista e anatomista? Foi. Ele foi matemático? Ô, jovens, ele foi matemático. Ele foi físico e astronômico, é verdade? Sim. Ele foi botânico? Sim. Ele foi músico? Foi poeta? Sim. E Leonardo da Vinci foi muito mais que isso, né? Ele estava literalmente à frente da sua época. Eu sempre me animo muito quando eu vou falar de Leonardo, porque para a época ele foi tudo que uma pessoa poderia ser. E vejam bem, vou apresentar essa imagem para vocês. Essa imagem poderia pegar uma qualidade melhor? Poderia, mas essa qualidade melhor vai tirar a qualidade da obra original, porque a original está muito desgastada. Então, é melhor a gente já trabalhar isso que está desgastado, porque fica melhor para você analisar posteriormente, caso caia numa prova a obra. Eles não vão colocar uma obra que foi trabalhada ali pela tecnologia, pelo uso da tecnologia, né? A não ser que seja uma releitura, né? Então vamos lá. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é uma das obras mais icônicas da arte renascentista. E vejam bem, falando de obra icônica, eu tenho a Última Ceia como a obra mais reproduzida do mundo. Você vê a Última Ceia com pano de chão, você vê a Última Ceia com pano de prato, você vê a Última Ceia com o quadro que foi impresso e tem na casa da sua avó, do tio, de qualquer pessoa, você vê toalha de mesa, você vê várias coisas que são reproduzidas diretamente com a ideia original da Última Ceia. Ela foi pintada por volta de 1495 a 1498. No refeitório do convento de Santa Maria del Grazie, em Milão. E a obra representa o quê? O momento em que Jesus anuncia que será traído por um dos seus apóstolos. E adivinha quem é? Isso mesmo que você pensou. Algumas das principais características são composição e perspectiva. Opa, falamos em renascimento, falamos em perspectiva. Perspectiva envolve o quê? Envolve esfumato, envolve ponto de fuga. Aquelas linhas convergentes. E se você analisar bem, você consegue perceber que Leonardo da Vinci utiliza aqui uma perspectiva linear, onde o ponto de fuga está localizado exatamente aqui, acima da cabeça de Jesus, criando uma profundidade realista da obra. A mesa e as paredes se convergem para esse ponto de fuga, guiando o olhar do espectador para onde? Para o centro da cena. O ambiente arquitetônico ele é simples, é geométrico e reforça a harmonia e o equilíbrio da composição. Quando eu falo harmonia e equilíbrio da composição, lembra de quê? Que o Renascimento ele resgata valores clássicos. Se ele resgata valores clássicos, a questão de harmonia e um determinado equilíbrio na sua composição são heranças clássicas. Heranças clássicas greco-romana, tá? O que Leonardo da Vinci fez? Presta atenção. A divisão dos discípulos em 4 grupos de 3. Observem. Cria um ritmo visual e dinâmico, sensação aí de movimento, não tem nada de estático, ao invés dessa coisa muito parado, estático, parado, tá, gente? Dinâmico, sensação de movimento. Bom, observe, expressão e movimento. Diferentemente de representações anteriores que Leonardo da Vinci fazia, ele dá uma grande ênfase às emoções e às reações individuais de cada apóstolo. Porque ele vai anunciar uma traição. Observe. Os discípulos estão organizados em grupos de 3, como eu disse, né? Que estão
em grupos de 3 e as emoções são diferentes, tais como surpresa, dúvida, medo, indignação. Jesus, ele está isolado visualmente no centro com um gesto sereno que vai contrastar com toda a agitação dos apóstolos. E aí, quando a gente analisa essa expressão e a gente faz uma análise com a psicologia dos personagens, observe, um dos aspectos mais revolucionários da obra vai ser o quê? Vai ser o realismo emocional dos personagens, né? Que o Leonardo tenta capturar de acordo com cada reação individual dos apóstolos após ele anunciar a traição. Jesus, observem bem aqui em Jesus. Jesus, ele é representado de maneira serena, as mãos estão abertas em um gesto de entrega, ele forma um triângulo estável, reforçando o quê? A sua divindade. Judas, observa, ele está em contraste, tá? Judas está em contraste. Judas, ele é retratado em uma posição inclinada para trás, que está segurando uma pequena bolsa. Referência às 30 moedas da traição. Seu rosto está levemente sombreado, destacando a sua culpa. Pedro está com a faca na mão, possível prenúncio, de que cortará a orelha de um dos soldados na prisão de Cristo. João, representado de maneira mais suave, introspectiva, inclina-se para trás, contrastando também com a agitação dos outros. E aí cada personagem tem sua expressão única, né, que vai refletir a emoção diante desse anúncio, que vai ser algo completamente inovador para a época. Trabalhando a questão do simbolismo e da iluminação. Jesus, ele forma um triângulo com o seu corpo, um símbolo de estabilidade e divindade, ok? A luz natural da janela, ao fundo, cria um halo bem sutil ao redor da cabeça, reforçando a sua importância espiritual. Esse halo seria uma auréola, tá? Eita, seria uma auréola. Daí tem o pão e o vinho na mesa, que simbolizam o quê? Eucaristia. O uso da luz no espaço. Vejam bem. A iluminação, ela tem esse caráter mais naturalista, né? Porque vem de uma determinada lateral, criando uma profundidade, o volume dos personagens que se dá devido à questão da perspectiva que Leonardo da Vinci tenta criar ali. E é justamente essa janela que vai criar esse halo ao redor da cabeça, que vai sugerir, mais uma vez, a santidade, né? Sem o uso da auréola, que é o mais tradicional. A profundidade arquitetônica com as paredes, a gente percebe por meio dessas linhas que vão se convergindo para o fundo, que dá uma sensação de realismo espacial. Realismo espacial, como assim? É o seguinte, para você entender melhor o realismo espacial, quando a gente fala em perspectiva, é só pensar em duas imagens. Eu tenho um quadrado e tenho um cubo. Quadrado, bidimensional. Cubo, eu tenho 3 dimensões, espacial. Uma outra coisa chama a atenção aqui nessa obra de Leonardo é que quando o Leonardo ele faz essa representação, ela vai se afastar um pouquinho daquilo que era tradicional nas representações até o presente momento. Porque ele vai trazer simbolismos eucarísticos, ele vai trazer o triângulo e o número de 3, ele vai trazer a ausência das auréolas e os símbolos eucarísticos vão aparecer são o quê? O pão e o vinho, que estão sobre a mesa, né? Que remetem, lógico, à Eucaristia, que vai ser instituída por Cristo nesse exato momento. A questão do triângulo e os números, e o número 3, reforça o quê? Jesus forma um triângulo perfeito, um símbolo da Santíssima Trindade, e os discípulos são organizados em grupos de 3. A ausência das auréolas, diferentemente do período medieval, que era muito claro, a auréola que se evidenciava ali, principalmente com a tonalidade do dourado, aqui, nessa obra, olha o que o Leonardo faz. Ele tenta colocar um caráter mais humano e mais naturalista aos personagens, e isso acaba sendo evidenciado também em Jesus Cristo. Aí é o seguinte, técnica. A técnica tradicional do afresco, né? Mas esse afresco, ele utilizou a têmpera e o óleo sobre o gesso seco. E isso, o que aconteceu? E resultou em uma deterioração mais rápida. Poxa, então não é afresco? Teoricamente não seria, porque afresco, a parede precisa estar fresca para poder receber. E o gesso estava seco. Então, você analisa, é um afresco, ao mesmo tempo não é um afresco. E aí, como é que fica?
Bom, mas já que os grandes nomes, os grandes historiadores, os livros trazem como afresco, vamos tratar como afresco. Mas é importante que você, estudante, saiba que quando ele produziu, ele utilizou a técnica têmpera e óleo sobre gesso seco. E aí, ao longo dos séculos, o que aconteceu? A obra passou por diversas restaurações para recuperar detalhes perdidos. E, gente, não se engana não, tá? Quando você for analisar aí, pesquisar pela internet, não vá naquela imagem linda e bonitinha, não. Vá na imagem que está mais desgastada, porque ali você vai conseguir se aproximar muito mais da obra real, beleza? Por fim, A Última Ceia de Leonardo da Vinci revolucionou a forma como a cena foi representada. Ele deu ênfase à emoção, ao realismo, à composição completamente inovadora, os simbolismos que Leonardo da Vinci trouxe nessa obra, faz com que elas sejam das mais estudadas e admiradas de toda a história da arte. Vejam bem, eu tenho A Última Ceia como uma das obras mais reproduzidas do mundo. Eu tenho a Mona Lisa como a obra mais importante do mundo. Última Ceia, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Eu tenho a obra mais cara do mundo, Salvador del Mundo, que também é de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci escondeu mensagens secretas na pintura? Será que é verdade? Não há provas históricas sobre isso, se ele escondeu ou não. O fato é que muitas das produções, estudos que Leonardo da Vinci fazia, ele costumava fazer suas anotações. Mas sobre A Última Ceia não tem provas que evidenciam o que ele escreveu, que ele deixou anotado, ou que tem mensagens secretas na pintura. A pintura está em perfeitas condições? Não está. Ao longo do vídeo já falei sobre isso, tá? Ela não está em perfeitas condições, tá? Ela está muito deteriorada, justamente porque, pessoal, já se passaram séculos, séculos e séculos. Outra fake, a pintura está no Vaticano? Ai, meu Deus, não está no Vaticano. A pintura está localizada, mais uma vez, você vai decorar isso aí, no convento de Santa Maria del Grazia, em Milão, Itália, e não no Vaticano. Bom, a análise da obra foi essa. Espero que tenha compreendido e até a próxima.